Volume 523 do Histórico. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros, porque quem gosta de carne é bicho, quem se alimenta com carne é bicho, e por isso a lei é do mais forte. Os bichos mais fortes se alimentam com os bichos mais fracos, com a galinha que se alimenta com insetos, e o bicho homem se alimenta com carne, canibais com aparência de civilizados. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para ser conduzido pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de todas as carnes. Todo bicho é carnívoro civilizado porque estão na civilização. São civilizados, mas carnívoros. A civilização não tem a ver com os costumes dos bichos. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que são ligados a essas energias de transformações. Vão se transformar para a categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia de bicho, que já estão vivendo como bichos, imperando sempre a lei do mais forte. O mais forte faz do mais fraco o que quer. Essa é a lei do bicho. E vivem como bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa infinidade de desastres que vem destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças novas, como a AIDS e o câncer, que vem destruindo os pensadores. Causou uma infinidade de males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufões, os tornados, os maremotos, as secas de matar, frio de matar, calor de matar, enchentes de matar, enchentes que ficam até cidades submersas em vários lugares do mundo. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, está se dando esses males todos, porque todos perderam o direito de viver. Porque em 1935 terminou a fase do pensamento. Enquanto todos não estiverem raciocinando, os males serão muito grandes, os males cada vez piores. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos têm que conhecer cultura racional para desenvolver o seu raciocínio, porque ligados nessas duas energias do chão, energias que se transformam em outro ser, estão perdidos. Porque todo pensador é ligado nessas duas energias do chão e se transformarão na categoria de bicho irracional, porque são duas energias em transformação. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia do desenvolvimento do raciocínio da humanidade, a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural,
que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Muitos até botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque não estão aguentando mais os arroxos que a natureza está dando nos pensadores e sobram um pouco para os que já passaram a se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que a energia racional está pronta para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, passarem a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne, basta ser bicho. É um antropófago civilizado. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, não passamos de verdadeiros canibais, porque gostamos muito de um churrasquinho. Um churrasquinho de filé mignon com uma pimentinha, uma farofa e uma cerveja geladinha. Não há quem não goste. Porque são carnívoros, são canibais com o nome de civilizados. São canibais civilizados. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, estamos no fim dessa transformação e deformação racional e não somos mais mortais. Porque sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, por ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer e de onde somos. De onde somos? Habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essa energia do mundo racional está materializada nessa deformação e transformação racional na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio que está se passando no mundo inteiro. Por falta do alimento da natureza, a ponto das pessoas terem um vazio dentro de si mesmas. E assim houve esse grande desequilíbrio da juventude, por não conhecer a cultura racional. Porque se conhecesse a cultura racional, completava esse vazio com a cultura racional. E a onda de suicídio em vários lugares, por permanecer esse vazio no íntimo das pessoas. Hoje a juventude tem com quem contar e onde se agarrar, que são os livros do Universo em Desencanto de Cultura Racional. Porque a pessoa ligada à energia racional está ligada à natureza, recebe o apoio da natureza. A orientação da natureza é guardado pela natureza. É orientado pela natureza e é favorecido por tudo pela natureza. Está livre de todos os males que estão se passando no mundo inteiro, porque está guardado pela natureza, amparado por ela, protegido por ela, orientado por ela e guiado por ela. Agora, quem está pensando, está aí nessa fase de salve-se quem puder e se puder, atravessando a era do fogo, em que tudo pega fogo. E tudo é resolvido com fogo, porque é a era do fogo. E por isso os assaltos
as roubalheiras da ganância, a ambição e as traições e as emboscadas. Para ver que os pensadores estão arriscados, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje quem pensar está perdido. Tem que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque a energia que está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim dessa deformação e transformação racional. Porque passou a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Para as classes inferiores. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela, em todas as graças do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e a saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. São canibais com aparência de civilizados. E por que são carnívoros? Porque estão na categoria de bicho racional. E por estarem ligados nessas duas energias em transformação, se transformarão para a categoria de bicho irracional. Porque todos são bichos. São canibais e por isso são carnívoros. Todos gostam de carne, muitos não passam sem carne. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias que estão governando o mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer botam uma montoeira de livros debaixo do seu travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque sabem que no pensamento e na imaginação estão as transformações, e ninguém quer mais se transformar para bicho irracional, porque sabe que todo bicho é antropófago por serem carnívoros. E assim é a vida dos pensadores, que parece que estão com tudo e não estão com nada, porque não sabem o pior, porque quem pensa não sabe porque imagina. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e não sabe para onde vai se transformar para a categoria de bicho irracional. E por isso que todo pensador tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai se transformar, por viver desconhecido de si mesmo. E a medicina melhor está nas ervas e nas cabeças de peixe, que está na flora medicinal. Essa é que é a medicina certa. Dantes todos eram guiados pelo alfabeto astrológico, os traços que têm nas palmas das mãos. Mas mudaram esse alfabeto por conveniência de quem queria ser o que não podia ser. Causou assim todos esses desarranjos na vida das pessoas. Quando eram guiados pelo alfabeto astrológico, viviam certos, mas mudaram o alfabeto por conveniências. Porque às vezes nascia um ente qualquer na vida de um ricaço, dizendo na palma da mão que iria ser um operário, e o ricaço não queria ver seu filho como um operário, queria ver seu filho como um doutor, como um engenheiro ou formado em alguma coisa. E por isso mudaram o alfabeto de astrologia para o alfabeto de suas conveniências. Às vezes nascia na palma da mão dizendo que o filho seria um sapateiro, mas os ricos não queriam que seu filho fosse sapateiro e tratavam de botar o filho para estudar, para ser médico ou um engenheiro. E é isso que se dá e está se dando até hoje. Quem tem dinheiro para estudar, estuda. Quem tem dinheiro para se formar, se forma, e quem não tem,
não pode se formar em coisa nenhuma. Enquanto viviam muito com o alfabeto astrológico, viviam bem, porque o mapa que a pessoa trazia nas mãos seguia o mapa. Viviam bem. Depois que mudaram o alfabeto, estão vivendo mal e por isso está aí a discórdia e as guerras, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Porque os humildes seguiam pelo alfabeto, e assim foi a vida do passado. Os pobres se guiavam pelo alfabeto. Já os ricos mudaram o alfabeto por suas conveniências. Para ver que a natureza botou tudo na palma das mãos, o alfabeto astrológico. Os ricos é que são os culpados de toda essa confusão entre as pessoas. São os causadores dessa grande discórdia que existe entre todos. Se a pessoa nascia para ser pobre, seria pobre a vida inteira. Se nascia para ser miserável, vivia na miséria a vida toda. Tudo isso nas palmas das mãos do alfabeto astrológico. E hoje sofrem ricos e sofrem pobres e os miseráveis. Todos são sofredores. Porque a natureza mudou de fase por ver essas injustiças todas. E por isso que a fome impera em todas as nações do mundo, principalmente no norte. E por isso morrem crianças por falta de recursos, mas já se passou as épocas da fartura. 1 quilo de carne seca era R$1. 1 quilo de bacalhau era R$1. Uma dúzia de ovos era R$1. 1 quilo de feijão era R$1. 1 quilo de macarrão era R$1. Esse foi o tempo da fartura, que o dinheiro tinha valor. Quem tinha R$100 era um milionário. Quem tinha R$200 era um bilionário. Isso foi no tempo dos réis. A fartura imperava, todos tinham um prato de comida para dar a qualquer faminto. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém. Hoje a miséria impera em todos os lugares e por isso a fome está em todo lugar do mundo. No tempo da fartura não existiam favelas. Hoje em dia uma infinidade de favelas. A falência do pensamento e por isso a fome está em todos os lugares do mundo. Em todas as nações do mundo há famintos. Quer dizer, em todas as nações do mundo há famintos. Morrem de fome. Na África, então, a fome impera em todas as nações do mundo, para ver os efeitos da discórdia. E no raciocínio vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. Esses são os efeitos da discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. Vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia. No raciocínio está o que toda a humanidade está procurando, a concórdia. Porque de discórdia todos já estão cheios.